Oi pessoal, tudo bom? Sou o Fernando, estou aqui para a gente tratar sobre temperatura. Inicialmente eu vou tratar sobre temperatura, parte de equilíbrio térmico e parte histórica da medição de temperatura e, e a parte então da medição propriamente dita. O Pedro, tá? O Pedro Machado vai tratar sobre escalas termométricas e alguns diferentes tipos de termômetros existentes. Bom, inicialmente nós vamos tratar então sobre o que será que a gente entende por temperatura. Então, historicamente, se tem dois conceitos da temperatura. Uma é um conceito macroscópico, de termodinâmica, e o outro microscópico, da agitação das moléculas, átomos dentro do material. A gente viu lá que na época quando a gente tratou sobre calor, que calor era uma energia que um corpo transmitia para outro. Isso é, um corpo, o calor surgia quando nós tinha temperaturas mais elevadas num determinado corpo e para um corpo com temperatura com menos temperatura. Então o calor ele é transmitido de um corpo de mais temperatura para um corpo de menor temperatura, tá? Isso nós temos os conceitos termodinâmicos aí sobre calor. E quando as temperaturas dos dois corpos se estabeleciam, nós temos então o equilíbrio do estado desses corpos. Então, historicamente, então nós temos a parte termodinâmica e a parte macroscópica, onde nós temos pressão, analisamos macroscopicamente a temperatura, o termodinâmica, porque a temperatura está relacionada com o movimento, e a parte microscópica da física estatística, a física quântica, lá, a estatística das moléculas e dos átomos. Então, segundo a termodinâmica, que se fundamenta nos estudos de grandezas necessárias macroscópicas, a temperatura é um parâmetro físico. Então, ela é um parâmetro físico lá, e é uma variável que se chama uma variável termodinâmica. Então, é um descritivo de um sistema vulgarmente associado à sensação do frio e de quente. O conceito que está relacionado aos corpos. Na escala microscópica, corresponde à agitação térmica entre átomos. Como nós vemos aqui, nas moléculas, nós temos a agitação dos átomos e moléculas aqui dentro de um recipiente. Está sempre em movimento. Então, estatisticamente, lá na física quântica, a gente enxerga essa parte microscópica. Bom, vamos tratar da onde que surgiu, o que se tem relato histórico sobre a temperatura. Bom, algumas das primeiras referências à medida de temperatura ocorreram na antiguidade grega, tá? Então, na Grécia surgiram lá, então, por Filipe de Bizâncio, por volta do primeiro século, e então Filipe de Bizâncio com a Heron de Alexandria, que também se tem um conceito lá que Heron de Alexandria criou uma primeira máquina térmica. Então, que viveu Heron, surgiu lá nasceu no ano 10 e morreu no ano 70. Ele era um inventor matemático e ele teria criado uma máquina térmica que é chamada Heliópila, vocês podem até pesquisar aí, e ele construiu o primeiro termoscópio,
que recebeu esse nome, que é baseado numa dilatação do ar, que considera o primeiro, que é considerado então o primeiro instrumento destinado a avaliar, de medir o aquecimento, tá, num ambiente. O aparelho era constituído simplesmente de um tubo de vidro, como a gente pode ver aqui, tá? O aparelho, um tubo de vidro. No caso, esse aqui é uma simulação, mas no caso desse primeiro termoscópio de Heron, um tubo de vidro em U, que um dos ramos penetrava até o fundo de uma esfera oca de chumbo, e o outro dos ramos do tubo era mergulhado num vaso com água, vedando-se os encaixes do tubo com a esfera e aquecendo a mesma. Surgiam bolhas de ar no vaso com água. Na verdade, o ar aprisionado na esfera dilatava-se, expandido com as bolhas através do vaso com água. Então, saíam as bolhas no vaso com água. O tubo a ser posteriormente resfriado causava a contração do ar, fazendo com que a água do vaso subisse pelo tubo. Esse, então, era um aparelho muito interessante, cujo funcionamento dependia essencialmente da variação da temperatura. Então, a variação da temperatura tu conseguia identificar isso. Então, de início foram construídos apenas termoscópios, sem escala, não tinha escala de avaliação. Então, o primeiro construído, assim, baseando-se em Heron, na Alexandria, foi Galileu. Em 1595, criou o primeiro termoscópio, tá? Para avaliação do ambiente. E aí, Sartori, tá? Galileu, então Galileu nessa época criou um termoscópio e colocou uma escala nesse termoscópio para ver a variação de temperatura. Só que essa escala não era uma escala padronizada, não existia isso na época. E Sartori era um médico italiano, contemporâneo de Galileu, em 1612, construiu um termômetro baseado no termoscópio de Heron e usou esse instrumento para avaliar o calor do quê? Do coração de um paciente. Como ele era médico, o coração do paciente, medindo o calor do ar por ele respirado. Para isso, ele media o abaixamento do nível do líquido durante 10 batidas do pulsilógium, que era um aparelho para medir o batimento cardíaco, e ele fazia essa avaliação. Esse pulsilógium era um pequeno pêndulo usado para marcação de tempo. Então, considerando a marcação de tempo, essa é uma escala que foi utilizada. Bom, e o que é então qual é então a definição padrão sobre temperatura? Então, durante qualquer mudança de estado de uma substância a determinada pressão, numa pressão, a temperatura permanece constante. Então, por exemplo, se tu está mudando de estado físico, de sólido para líquido ou líquido para gasoso, a temperatura se mantém constante. Essa propriedade tem sido utilizada para definir a padrão desde o início do século XVIII, o padrão da temperatura. A partir de 1954, adotou-se como padrão o ponto tríplice da água. Temperatura em que a água coexiste em 3 estados físicos, que são sólidos, líquidos e vapor. Isso ocorre com a água a temperatura de 0,01 graus, 273
3,16 Kelvin, né? Então 0,01 graus Celsius, e é uma pressão de 611,2 Pascal. Isso é uma pressão bem baixa, da 0,06 atmosfera. Quando a coexistência dos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, dizemos que a substância se encontra no seu ponto triplo, ou tríplice. Esse valor foi adotado e ajustado para que houvesse concordância com aqueles que já estavam sendo utilizados a partir dos antigos pontos fixos correspondentes. Então, a fusão do gelo e a ebulição da água. Então, isso aconteceu nesse período. Bom, como eu tinha comentado anteriormente, quando a gente tem uma substância que tem maior temperatura, o calor vai surgir o calor, que essa temperatura, essa energia é transferida para o corpo de menor temperatura. Isso é sempre nesse sentido. Tá? Então, é sempre do maior para o menor temperatura. Esse fluxo que é o térmico, que é o calor que surge. No momento que há o equilíbrio térmico, tudo na mesma temperatura, cessa o calor. Então, por exemplo, para a gente entender melhor, então vamos supor aqui um freezer isolado termicamente, freezer de uma geladeira. Nele colocamos diferentes mantimentos, diferentes alimentos ali, que fora estão em temperaturas diferentes. Haja ou não contato entre eles, os corpos quentes vão esfriar e os frios vão aquecer, até que depois de algum tempo, todos atingem o mesmo estado térmico. Isso se chama então do equilíbrio térmico. Tudo se equilibra termicamente. Nessas condições, dizemos que todos os corpos estão em equilíbrio térmico e atingem a mesma temperatura. Então, nesse conceito, se um corpo A está em equilíbrio térmico com um corpo B, corpo A está com o corpo B, e o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, conclui-se que, por equilíbrio térmico, que A está em equilíbrio térmico também com C. Todos os corpos estão na mesma temperatura, no equilíbrio térmico. Essa foi chamada, então, da lei da natureza como lei do zero da termodinâmica. Então, isso aqui tratou-se zero da termodinâmica. Bom, um pouquinho então de história para a gente entender aqui. Até 1954, adotava-se 2 pontos fixos arbitrários, tá? Como referência para medir a temperatura. A essa temperatura do gelo flutuante e da água em ebulição, e a pressão atmosférica normal. Então, numa pressão atmosférica normal, a água congelava e a água fervia. De acordo com os valores atribuídos a cada um desses pontos, obteve-se a determinação da escala de temperatura, assim a escala centígrada. Esse valor é do 0 a 100, então centígrado. E em 1964 passou a se chamar Celsius. Tá? Existem outras escalas, como Fahrenheit, escala Reaumur, que o Pedro vai esclarecer melhor sobre essas outras escalas. A Kelvin, que é absoluta. A conclusão de que devia existir uma temperatura mínima na natureza, então pensando na existência de uma temperatura mínima que parasse termodinamicamente, deu a origem a 2 novas escalas,
que adotaram para essa temperatura o zero absoluto, que seria a cessão, o parar de toda a agitação molecular. Não há nessas escalas temperatura negativa. Então, o zero absoluto, não existe temperatura negativa menos que o zero absoluto, é zero, zero. Então, a primeira que se tornou escala padrão do zero absoluto, que é utilizado no sistema internacional, é o Kelvin, tá? Então, a escala Kelvin, que ela não é grau Kelvin, tá? É Kelvin somente, é o zero Kelvin, o valor correspondente ao zero absoluto, tá? E ela corresponde a menos 273,15 graus Celsius. Bom, assim a temperatura que o gelo funde, tá? 0 grau é em Kelvin 273,15. E a ebulição de água mais 100. Isso quer dizer, tem outra segunda que também trata do mesmo princípio, buscando o zero absoluto, que é o Raikkonen. Aí depois o Pedro explica mais detalhado sobre essas escalas, tá? E também existe o Fahrenheit, que trata sobre medição. Aqui temos um esquema sobre o Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Bom, vamos tratar então agora sobre uma parte histórica sobre esses elementos. Então, isso tem a ver com relação a... Então, historicamente, tem a ver com determinadas avaliações de temperatura. Então, determinados indivíduos, aqui, por exemplo, René Reaumur, tá? René Antônio Foucault de Reaumur, ele definiu uma escala que é conhecida como a escala de Reaumur, que é, simbologia dele é, como está indicado aqui, é uma escala de temperatura proposta em 1930. Ele era um físico inventor francês, tá? Cujo ponto fixo, os pontos de congelamento da água, 0, e o seu ponto de ebulição, 80 Reaumur. Então, a escala é de 0 a 80, tá? Ele nasceu em 1687 e faleceu em 1757, tá? A unidade Reaumur, o grau Reaumur, ele é grau. Por isso aqui tem escalas que são em grau e tem escalas que são... Então, em grau ela é dividida. Então, Reaumur é uma escala dividida e tem outras escalas absolutas que, quando elas se referenciam ao zero absoluto, elas não têm a bolinha aqui de grau. Então, o Reaumur, ele valia, para equivalência com Celsius, 5 quartos dariam 1 grau Celsius. Tá? Então, o Reaumur faz essa referência. Então, o termômetro que ele utilizou o termômetro contendo álcool diluído. E foi construído sob o princípio de tomar os pontos de congelamento da água com 0. A graduação do tubo foi feita em graus, nos quais cada um deles em milésimos e o volume contido no bulbo. Então, por isso do grau. Tá? Então, ele utilizou o álcool no lugar do mercúrio, que ele considerava que se expandia melhor e era mais visível. Então, esse por volumoso mais verificado no álcool. Bom, isso seria Reaumur. Fahrenheit, acho que vocês já devem ter escutado Fahrenheit, principalmente nos Estados Unidos falam muito em Fahrenheit.
Fahrenheit é um sobrenome, não é o nome de alguma coisa, e sim de Daniel Gabriel Fahrenheit, que ele, em 1700, ele criou a escala Fahrenheit em 1724, tá? Com o símbolo graus Fahrenheit, então é graus Fahrenheit. E também mesma coisa, que tinha como ponto de fusão a água, 32 graus Fahrenheit, e o ponto de ebulição a 212 graus Fahrenheit, com uma diferença de 1,8 graus Fahrenheit para cada grau Celsius. Então ela é conhecida, essa escala, principalmente nos países britânicos, língua inglesa, e principalmente nos Estados Unidos, né? Então, utiliza muito o Fahrenheit. Ele utilizou o termômetro mercúrio, em 1714, e essa escala recebeu seu nome em sua homenagem. Em 1708, o Daniel, né, o Fahrenheit, visitou Hohenlohe em Copenhague. Com ele aprendeu muito sobre a construção de termômetros de mercúrio, aperfeiçoando o processo e purificando o elemento posteriormente. Homer era um astrônomo e, portanto, estava habilitado a utilizar sistemas numéricos hexadecimais, Então, esta é a razão de ter atribuído sua pesquisa ao valor de zero do ponto de fusão da água e 60 graus o ponto de ebulição da água. Ele fez de 0 a 60, ao invés de 0 a 80 ou 0 a 100. Usou de 0 a 60, justamente pela influência de Homer na escala hexadecimais. Por isso que o Fahrenheit não é exatamente como a gente define a escala proporcional com grau Celsius. Por isso que tem valor aqui, a fusão da água, 32 Fahrenheit. Isso aqui começa lá do ponto tríplice da água até esse valor e até chegar na ebulição da água. Bom, então falamos de Reaumur, Fahrenheit, e agora a escala, a Raikkonen. Raikkonen não é graus Raikkonen. Raikkonen é uma escala, tá, de temperatura proposta em 1859 por William Jones McCune Raikkonen, que era um físico escocês. Ele era escocês. E assim como a escala absoluta do Kelvin, o zero Raikkonen é zero absoluta, e tem um zero absoluto. E é definida sendo igual ao Fahrenheit. Então ele pega a ideia do Fahrenheit e transforma com um zero absoluto. Aqui nem o Celsius faz a equivalência com Kelvin, o Fahrenheit com equivalência com Raikkonen. E assim, a variação de um Raikkonen é um Fahrenheit. Tá? Então essa a referência, né? Então tá lá também. O campo dele era engenharia nos Estados Unidos. Então ele foi um polimata escocês, nacionalizado britânico, né? Trabalhou no setor de engenharia civil, mecânica e naval. E além de físico, né? Então ele também era físico. Trabalhou com Clausen, William Thomson, que nós vamos ver quem é o William Thomson, que na realidade é o log de Kelvin, tá? E fundou a termodinâmica. E seus trabalhos são conhecidos como formulação da primeira lei da termodinâmica, né? O motor a vapor. Então, isso tudo foi desenvolvido aí com ele também. Raikkonen estava, ciclo Raikkonen, que tem de motores. Bom, outra
Outro que trabalhou bastante, então, na pesquisa de temperatura foi Celsius. Então, Anders Celsius. Então, criou o grau Celsius. Esse é grau. Então, é grau, tem a bolinha. Quando vai a zero absoluto, como eu disse, como Raikkonen, como Kelvin, não tem a bolinha. Quando parte do zero do congelamento da água, é graus. Tá? Então, é a escala centrígrada, conhecida como centrígrada ou Celsius. Por que isso? Porque ele considerou zero a água congelando e sem a água fervendo a 1 atmosfera. Então, umas condições normais de temperatura. E em 1948, em Conferência de Geral de Pesos e Medidas, recebeu oficialmente o nome de grau Celsius para essa escala de Anderson. Tá? Enquanto que os valores de congelamento e evaporação da água estão aproximadamente corretos, a definição original não é apropriada do padrão formal, pois ela depende da definição de pressão padrão. Tem que ser pressão padrão da própria temperatura. E define o grau Celsius, define o 0,01 graus Celsius, que é do ponto tríplice da água, que é 1 grau Celsius, corresponde a 1 sobre 276,16, que é a diferença de temperatura que tem com relação ao zero absoluto. 1 grau Celsius tem a variação é equivalente a 1 grau Kelvin. Então, Celsius foi professor na Universidade de Uppsala em 1730 a 1744. Fez viagens à Alemanha, Itália e França. Fundou o Observatório Astronômico de Uppsala em 1742. Propôs o grau Celsius de temperatura. Tá? Atribuiu o valor de 0 grau, ponto de ebulição da água, e 100 grau. Ele atribuiu 0 grau a ponto de ebulição da água e 100 grau ponto de fusão da água. Então, 0 grau era água fervendo e 100 grau era água congelando. Era ao contrário quando Celsius utilizou. Em 1745, um ano após a morte de Celsius, Carlos Linnaeus inventou a escala. Ele inverteu a escala, considerando 0 para o ponto de fusão da água e 100 para o ponto de ebulição de água. Então, Celsius usava ao contrário. E aí, Carl Linnaeus, ele inverteu essa escala, tornando ela de 0 a 100. Tá? Então, isso é a escala graus Celsius. O Lord Kelvin, William Thomson, Lord Kelvin ou Conde Kelvin, primeiro Barão Kelvin, né? Então, é considerado barão. Então, é uma unidade que é considerada no Sistema Internacional de Medida. Então, no Sistema Internacional de Medida, a grandeza termodinâmica é o Kelvin. Então, o Kelvin é uma fração. Então, é uma fração de 1 sobre 273,16 a temperatura termodinâmica do ponto tríplice da água, ou seja, é definido do modo que o tríplice da água é exatamente 273,16 Kelvin. É utilizado para medir a temperatura de absoluta de um objeto, como zero absoluto. Tá? Então, o Barão Kelvin definiu isso. Ele nasceu em 1824 e faleceu em 1907. É um físico, matemático e engenheiro britânico. Como um líder da ciência física do século XIX, ele fez importantes contribuições na análise matemática da eletricidade e da termodinâmica. Ele fez muitas
muito para unificar as disciplinas emergentes da física e na sua modernidade. É conhecido por desenvolver a escala Kelvin da temperatura absoluta, onde o zero absoluto é definido como zero Kelvin. O título Lord Kelvin foi lhe dado em homenagem à sua realização. O que é o zero absoluto? O zero absoluto, então, é a temperatura de menor energia possível. Teoricamente, seria a temperatura na qual a entropia atingiria seu valor mínimo. O que é entropia? A energia interna lá do material, ela seria a menor possível. Segundo a interpretação clássica, a energia cinética e térmica mutuamente equivalem a zero. Então seria isso o zero absoluto. Então Kelvin definiu isso, calculou isso e chegou a esse valor que é zero absoluto é menos 273,6 Kelvin. Bom, cronologicamente então cronologicamente a gente pode tratar e tentar entender aí o que aconteceu. Então, antigamente se considerava a sensação de quente ou frio. No caso, Filon de Bizâncio e Hieron de Alexandria, então eles determinaram o termógrafo lá no dispositivo antigo sem uma aplicação prática, só não tinha escala, só notaram, conseguiram com esse aparelho descobrir que existia a influência da temperatura. Galileu Galilei, em 1560, então ele colocou uma escala no termoscópio e surgiu o termoscópio. Robert Boyle, físico e químico britânico, notou a influência da atmosfera, descobriu a dependência entre pressão e o volume do gás e temperatura constante, isso em 1661. O Torricelli, Evangelista Torricelli, matemático e físico italiano, ele determinou, então, com relação aos gases, a pressão, o barômetro, que media a pressão atmosférica. Então, Torricelli define o barômetro em 1644. Que mais que nós temos? A partir daí, tinha o pessoal que trabalhava com vidro, os vidreiros construíram os termoscópios de líquido em 1631, com a ideia lá de Galileu e de Santori, né? Então, surgiram os termoscópios e a Academia dos Estudos de Florença desenvolveu o termômetro líquido precisos, mistura de água e gelo, sempre na mesma indicação, no mesmo termômetro. Gabriel Faraday, então, físico alemão, definiu então um ponto de ebulição da água como referência em 1724 e participou de vários experimentos que levaram Branck a estabelecer os conceitos da capacidade calorífica em 1760. Bom, Anders Celsius, então era um astrônomo sueco, adotou como referência a temperatura de fusão da água, 100 graus, e a temperatura de ebulição da água, 0 graus, e repartiu o intervalo em 100 partes, em 1742. Posteriormente, o valor foi invertido e adotado a designação atual, em 1750. Levou 8 anos aí para inverter em 0 o congelamento. J. Amonton estudou o aumento da pressão do ar com o aquecimento, então aumentava a pressão do ar em 1699,
E o termômetro de gás de volume constante em 1702. Reflexão sobre limites inferior à temperatura em 1699. John Locke, físico inglês, refletiu sobre os limites inferiores da temperatura, 1790. John Blanck, médico e físico britânico, formulou a lei do equilíbrio termodinâmico, a lei zero, 1750 e 1760. O calor específico sensível e posteriormente o latente, que nós já comentamos. William Thomson, ou Lord Kelvin, Barão Kelvin, então matemático e físico britânico, criou a escala termodinâmica absoluta, então com relação ao zero absoluto. Max Planck, Max Carl Edson Ludwig Planck, físico alemão, ele definiu a importância da lei do equilíbrio térmico, mecânica estatística e física quântica, que estava envolvido com relação à temperatura. Então, o que acontecia na matéria com relação à temperatura? Bom, pela minha parte seria isso. Agora o Pedro continua apresentando a parte sobre os termômetros e suas aplicações. Aqui temos alguma indicação, como o livro do Gaspar, tá? Então, o segundo livro, tá? Compreendendo a Física, 2013, ensino médio. Caderno de aula de temperatura e dilatação de Física secundarista, e algumas indicações, cronologia e a parte também dos autores aí do Wikipédia, dos cientistas envolvidos na determinação das unidades de medida. Bom, pessoal, então o que nós tratamos aqui? Então, sobre o que é a temperatura, como é que se mensurou essa temperatura, o quente, o frio, e que a busca do equilíbrio térmico, a transferência de calor que a gente já viu, essa energia que vai equalizar sempre, isso é a natureza dos objetos, é equilíbrio térmico, e aí nós temos o equilíbrio térmico, e foi desenvolvido, esses conceitos foram buscados lá por Helmholtz, Faraday, e aí a gente tem lá Heikkinen, que tem a ver com Faraday para zero absoluto, o Kelvin, o Celsius, que desenvolveu a escala considerando zero da água, no caso ele fez ao contrário, depois foi invertido, e o Kelvin, que buscou o zero absoluto, onde cessa toda a energia térmica do agitação molecular lá na molécula, lá no átomo da matéria. Então isso foi determinado por isso. Então desejo a todos um grande abraço e bons estudos. Obrigado.